Pessoal, tudo bom? Tudo bem? Qual é aí, pessoal? Tudo jóia? Então tá bom. Se tá bom, então vamos continuar aqui, né? O nosso assunto, você sabe, sempre é a educação. E hoje nós vamos estar falando mais especificamente aqui de pedagogia, andragogia e eutagogia. E a relação entre cada um deles. Tá legal? Então fica com a gente aí, a gente esperamos que você aprenda bastante sobre isso daí. O assunto é muito importante. Então vamos lá. Bom, é considerado que a pedagogia ela tenha surgido ali na Grécia, né? É por, é, foi lá que foi encontrado os primeiros pedagogos, né? Que eram os escravos, os escravos que acompanhavam as crianças nas escolas. Tá legal? Então, apesar dos pedagogos ali eles terem surgido ali na Grécia, acredita-se que a criança ela era considerada naquele tempo como um mini adulto, tá? Mas isso daí não foi só naquele tempo, não, pois até meados do século XVIII aí, o Rousseau, em 1762, ele vai publicar um livro ali, que chama Emílio, ou da Educação, e nele o autor ele vai tá falando sobre esse assunto aí, que ele vai estar explicando que a criança ela possui necessidades e processos de desenvolvimento diferentes do adulto, né? Então, que por isso vai estar precisando ali de um tratamento adequado que respeite as suas peculiaridades. Tá legal? Aí o alemão Friedrich Froebel, ele foi um dos primeiros educadores a considerar a importância da infância, né, para o desenvolvimento do homem. Então ele vai dizer que o homem ele se desenvolve em etapas, né? Aí é onde vai estar colocando ali aquela questão da infância, da meninice, da puberdade, da mocidade e da maturidade. Tá legal? Então em cada etapa a educação ela precisa considerar as características ali do sujeito. Dessa forma aí, a educação, ela vai, para as crianças, ela vai estar proporcionando ali, fazendo com que a criança se floresça. Tá legal? A pedagogia, ela é pensada para as crianças segundo algumas características do sujeito. Dessa forma, a educação para a criança, a gente vai estar vendo que ela tem uma proporção assim, para fazer com que a criança ali floresça, tá legal? Bom, a pedagogia ela vai ser pensada para a criança segundo algumas características. Uma delas é que as crianças elas estão aprendendo sobre o mundo, né? E como ela deve estar nesse mundo aí durante o período escolar. Então, dessa forma, sim, algumas decisões vão estar ali sendo relegadas ao professor. A definição do que deve ser aprendido é feita pelo próprio professor, a partir do PCN ali, parâmetros curriculares nacionais, que vai estar definido pelo MEC, Ministério da Educação e Cultura. E nesses parâmetros curriculares nacionais vai estar constando ali os conteúdos que a sociedade entende como importante para a formação dessa criança. E por esse motivo, muitas vezes, né, os alunos, não vai ficar claro ali para os alunos a necessidade de determinado conteúdo. Quantas vezes a gente mesmo se perguntou por que a gente precisava aprender equação de segundo grau, por exemplo, né? E se você não vai trabalhar com aquilo, com esse conceito no dia a dia, não é verdade? Então, talvez essa resposta aí não vai ser, até os dias de hoje você ainda não tem, né? Então, o professor, a professora, ela vai estar entendendo que o aluno ou a aluna é dependente. Por isso, muitas vezes o aluno ali ele vai se tornar realmente dependente por causa dessa questão aí. E, de fato, nos primeiros anos ali, a criança, normalmente, ela é dependente. Mas a questão é que, conforme os anos eles vão se passando assim, a criança vai deixando de ser dependente, né? À medida que ela vai estar amadurecendo. Tá legal? Então, vamos dar continuidade aqui. E dessa forma, a criança vai crescendo e amadurecendo, e a partir daí, elas vão começando a surgir ali as habilidades, né? As necessidades de se autodirigir, tá? Inclusive, podendo causar ali algumas frustrações, ressentimento, e até mesmo resistência ao aprendizado. É importante ficar bem atento a isso daí. A experiência da criança que vai estar em formação ainda, muitas vezes, ela vai estar acontecendo na própria escola. Por isso, o seu papel ainda vai estar sendo melhor do que o de um adulto, bem menor do que o de um adulto, né?
O aluno ele fica pronto a partir da determinação do que o professor vai estar passando para ele ali, tá? Vai estar ensinando. Mas não vai ter tempo assim para estar esperando a maturidade do aluno. Então é necessário ali que a orientação para aprendizagem na escola regular, ela seja centrada ali na matéria, com a aquisição ali do conteúdo especializado, tá? Então é dessa forma que as experiências ali da aprendizagem, elas vão ser organizadas de acordo com a lógica do conteúdo especializado, tá? Então, a motivação que a criança vai ter para aprender vai ser basicamente ali externa, que vai ser ali por notas, prêmios, classificação. Então, dentre outros ali, isso daí é o que vai estar podendo acontecer ali pelo não entendimento por parte da criança da necessidade daquele conhecimento ali. Tá legal? Bom, a gente falou sobre pedagogia agora, e como a gente falou que nós íamos falar dos 3 temas aqui, pedagogia, andragogia e eutagogia, vamos entrar agora na andragogia e vamos falar um pouquinho sobre andragogia. Bom, a andragogia, ela vai estar, como todo mundo já sabe aí, ela se opõe, né, à pedagogia. Porque ali é onde o Alexander Capp, que foi um intelectual lá, que cunhou o termo, né, ele vai estar falando que apenas na aprendizagem da criança, mas o adulto também tem concepções diferentes e que precisam ser entendidas. Tá legal? Então, o adulto aí, ele vai estar se relacionando com a educação de uma forma totalmente diferente. Então, vai ser preciso ali entender que o adulto, ele vai estar... que o adulto ele vai ser um indivíduo que ele vai exigir mais, né? Então, ele geralmente ele vai estar sendo definido como adulto porque ele é um indivíduo maduro o suficiente para assumir a responsabilidade pelos seus atos diante da sociedade. Tá legal? Então, nesse sentido, dessa forma, a gente vai entender como ele, geralmente, ele vai estar assumindo os seus atos diante da sociedade. Para isso aí, tem 14 princípios que vão estar contribuindo com a educação desses adultos. No primeiro princípio, o adulto ele vai ser dotado de consciência ingênua e de consciência crítica. E a sua postura proativa e reativa, tá? Vai ser diferentemente ligada ao tipo de consciência que vai ser predominante ali. Tá legal? E no segundo princípio vai ser o compartilhamento das experiências, né? Vai ser fundamental ali para o adulto, esse compartilhamento das experiências. Na fase 3, ali no princípio 3, a gente vai ver que a relação educacional vai estar baseada ali na interação, né? entre o professor e o aluno. Vai ser num ambiente ali de liberdade, em que deve haver ali a aprendizagem mútua, recíproca. Tá legal? Bom, então vamos lá para o quarto princípio, que vai ser a chave ali a questão da motivação, tá? De um adulto. Ela vai ser assim, você vai ter que ter uma negociação de acordo com o seu interesse em estar participando ali da aprendizagem. E no no quinto princípio, a aprendizagem ela vai ser o centro das atividades dos alunos adultos. Tá legal? No sexto princípio, a decisão, né, do que vai ser aprendido, ela vai precisar ser decidida ali pelo aluno. O aluno adulto é que vai decidir, tá? O que ele quer aprender, pelo fato dele ser o agente ali da sua aprendizagem, tá? Já no princípio 7, o processo de aprendizagem do aluno vai implicar sabe, no chá? Conhecimento, habilidade e atitudes. É isso daí. Esse daí é o princípio 7, tá legal? O 8 vai ter aquela questão da ordem do processo de aprendizagem lá do adulto, que é a sensibilização, a motivação, né? A pesquisa, que é através do estudo ali, a discussão, que você vai estar vendo ali a questão dos esclarecimentos, a experimentação, a prática, né? Conclusão, que é a convergência, e o compartilhamento, que vai ser a sedimentação. Tá legal? No princípio 7º, a gente vai ver, princípio 9º, quer dizer, nossa, é tanto princípio que a gente se confunde. Mas vamos dar continuidade aqui. No 9, né? Princípio 9º, o melhor elemento vai ser o motivador do adulto, que vai ser o melhor motivador do adulto vai ser a experiência que ele tem. A gente fala que o adulto ele traz o conhecimento prévio, né? Então, por isso, o ambiente da aprendizagem ali vai ter que permitir a liberdade, vai ter que incentivar que os alunos ali possam falar das suas histórias, apresentar suas ideias, dar suas opiniões,
vai ter que haver uma melhor compreensão e uma melhor conclusão com relação a tudo isso daí. Já no 10º princípio, a essência do relacionamento educacional vai ser muito importante entre os adultos, que é o diálogo, tá? E no 11º, os assuntos eles devem ser discutidos e vivenciados, pois a praxis ali educacional, ela vai se basear na reflexão e na ação. No princípio 12, quem tem a capacidade de ensinar é o adulto, né? Então, quem tem a capacidade de ensinar o adulto é apenas Deus, tá legal? Então, que conhece o íntimo da pessoa e as suas reais necessidades. Então, nesse sentido aí, se você não é Deus, não se atreva a desempenhar esse papel, tá legal? Não tenta entrar na intimidade das pessoas, fica na tua, que você ganha muito mais. É assim que vai funcionar esse princípio 12 aqui. Lembra lá, só Deus entra na intimidade das pessoas. Agora, vamos lá no 13º princípio, que vai ser o professor, ele vai ter que ter... Aquele professor lá da escola tradicional, arrogante, prepotente, acha que é o sabe tudo, né? Esse professor, ele, com a atitude dele, vai deixar o aluno inferiorizado, tá? Então, aí vai dificultar a aprendizagem. Presta bem atenção nisso daí. Importantíssimo. Bom, a educação bancária, lembra do Paulo Freire, que falava da educação bancária? Onde o aluno vai ser utilizado como depósito. Então, aqui é esse princípio aí, ó, o 14º princípio. Daí fala da educação bancária, que pode causar a relação ali negativa do aluno com a aprendizagem. Caso ele se sinta oprimido perante o professor, ele não vai conseguir aprender de forma alguma. Então, é importante prestar bem atenção nesse princípio aí, tá legal? E esse foi o último, o da educação bancária, do Paulo Freire. Bom, e vamos dar continuidade aqui. Esse princípio que a gente citou aí acima, eles vão estar colaborando para o entendimento aí sobre como os pilares ali da andragogia, né, vai poder estar sendo aplicado nos ambientes de aprendizagem. Tá legal? E enquanto lá na pedagogia a gente via lá que a definição do que deveria ser aprendido ali e quais as estratégias elas seriam utilizadas, aqui na andragogia você pode ver que o adulto ele não tem apenas a necessidade de saber o que é e como será, né, aprendido, né? E muitas vezes aqui você vai ter que negociar com esse adulto aí, com esse aluno, para ele poder estar aprendendo aí. Tá legal? Porque ele vai ter mais autonomia, independência, e você tem que entender isso daí. Bom, e dando continuidade aqui, a gente vai vendo que em relação à questão do autoconceito aí, o adulto ele vai entender que ele é capaz de assumir as responsabilidades nas suas escolhas. Isso quer dizer que ele vai precisar ali se sentir independente e livre para poder escolher o que ele quer da vida, o que ele quer realmente aprender. Então, a experiência aí vai ser um especial filtro, né? De tal forma que a informação ela vai passar a ser aí considerada irrelevante e, consequentemente, aprendida. Então, essa ideia aí, ela é corroborada ali no princípio, no segundo princípio, se você parar para ver lá, que é o do compartilhamento das experiências. Tá legal? Que é fundamental que o adulto lá, no princípio 4 também, onde ele vai afirmar que a chave para a motivação do adulto ali, de um adulto, ele vai ser a negociação, que a gente acabou de falar lá em cima, no 4º princípio lá, sobre o interesse lá em participar da aprendizagem. Que, como a gente viu, vai estar mostrando o quanto a experiência é importante para o adulto. Tá legal? E dando continuidade aqui, uma vez que o aluno adulto, ele vai estar pronto ali para aprender, ele vai ter maior clareza da sua necessidade de aprendizagem e assim ele vai conseguir dialogar e decidir o que será aprendido ali, quais as melhores estratégias para isso daí. A motivação por estar ali nos assuntos ali, na forma como você, que é o professor, que vai estar abordando ali, na relação entre o aluno e o professor, né? Assim como na aplicabilidade dos novos conceitos no dia a dia daquele aluno. Tá legal? E aqui, então, concluindo aqui a questão da andragogia, a gente vai ver que o papel do professor vai ser o de um companheiro, tá?
ele que vai estar entendendo ali, vai estar orientando, vai ser um amigo ali daquele aluno, tá? Vai estar com uma forma de conviver com o aluno ali para que o aluno ele consiga aprender de forma colaborativa. Então, dessa forma, se ele interagir bem com o aluno, fazer com que o aluno confie nele, com que o aluno interage com ele, confie nele, o processo de aprendizagem com certeza vai acontecer. Certo? Então, agora vamos estar falando sobre eutagogia. Já falamos sobre pedagogia, falamos sobre andragogia, vamos estar falando sobre eutagogia. A eutagogia, ela vai estar surgindo aí em oposição, né? A gente sabe que a andragogia surgiu em oposição à pedagogia, né? Então, a gente pode dizer que a eutagogia, ela vai estar surgindo como uma evolução natural ali da andragogia, de acordo com Stuart Hesse Chris Kenyon, que vai ser o criador desse termo aí, tá legal? Então, para eles, a andragogia ela foi uma imensa evolução no processo do ensino, né? E aprendizagem dos adultos. Pois ali ela vai passar a considerar as características das necessidades específicas dos adultos negligenciadas até aquele momento ali, tá? Então, a partir daí, vai se entender que o professor, como lá ele tem o professor como centro da aprendizagem, né? Assim como a pedagogia não considera as questões sociais modernas como a quantidade de informação e a rapidez com que ela se torna de conhecimento público. Na eutagogia, você vai entender que o aprendiz ele vai ser capaz de determinar o que ele vai aprender, né? Em função do desenvolvimento das suas capacidades. Um atributo básico que é mais fácil de reconhecer do que definir, tá? Assim uma pessoa capaz, ela vai saber como aprender, ela vai ser criativa, tem um alto grau de eficácia, tá? Quer dizer, que é confiante, vai estar mobilizando as suas competências e vai estar trabalhando bem com as outras pessoas. Dessa forma, a eutagogia ela posiciona-se como um mundo atual e dinâmico, em que a informação ela vai estar disponível ali rapidamente em grande quantidade. As mudanças elas vão se acontecer de forma rápida, tá? E não vai de tal forma que a formação do aprendiz vai ser de maneira como que a gente vai estar conhecendo como se tornando ali inadequada, né? Os conhecimentos baseados em disciplinas, eles não estão dando ali conta da preparação para a vida e para o trabalho. Então, é nesse sentido aí que a aprendizagem, ela vai estar cada vez mais alinhada com o que se faz. Tá legal? Então, as exigências das práticas flexíveis da aprendizagem, em função das estruturas modernas, vai haver necessidade da rápida aprendizagem, tá? Então, parte daí o fundamento da eutagogia está baseando seus escritos ali, nos escritos do Rogers, onde a aprendizagem ali ela vai estar centrada no aluno. Então, nessa perspectiva aí, nós vamos estar entendendo minimamente que toda pessoa ela vai possuir ali o desejo natural de aprender e que toda pessoa que tende aquele desejo natural de aprender, ela vai tender a realizar aquele desejo ali. E não se pode ensinar uma outra pessoa apenas a facilitar a aprendizagem, né? Todo aluno ele vai ter uma certa resistência à aprendizagem. Aprendizagem significativa, a gente está falando aqui, pois é aquela questão ali você está modificando o eu ou o self, né, como muitos falam por aí tecnicamente, mas ele vai aprender quando a resistência vai ser pequena, de repente ele vai estar se percebendo ali envolvido nesse processo aí, tá? A outra teoria que contribui ali, que é a eutagogia, é a conceituação da aprendizagem, é a de laço duplo, tá? Quer dizer, vai estar entendendo que a eutagogia é a conceituação de aprendizagem de laço duplo. Quer dizer, esse conceito aí vai estar utilizando da reflexão e do questionamento de que as variáveis governantes dos indivíduos, elas podem ser entendidas como teorias em uso, valores e suposições mobilizadas para resolver problema ou uma situação. Tá legal? Então, esse fato aí, o fato do laço duplo consistir ali no ato seguinte, que é quando a gente vai ter ali uma situação, mobilizamos ali uma série de variáveis governantes
para determinar as nossas ações, esperando resolvê-las ali, já prevendo uma determinada consequência. Então, quando o resultado não é esperado, revemos as nossas ações e tentamos novamente. Esse processo é chamado de processo do laço simples. É o chamado laço simples. Mas se essa revisão sobre as nossas ações, ela nos faz refletir e questionar as nossas variáveis governantes, teorias ali em uso, valores ou suposições, o processo é chamado laço duplo. É meio complicadinho, mas dá para entender, tá? Então, é nesse sentido aí que a gente vai estar, vai surgir o questionamento das variáveis governantes, que vai permitir a alteração do que sabemos. Ou seja, a gente aprendemos algo novo, já relacionado com o nosso conhecimento prévio, o nosso conhecimento anterior das necessidades que a gente tem, tá? Então, a eutagogia, nesse sentido, ela é o estudo da aprendizagem autodirigida e não da autoaprendizagem. Não se deve confundir isso daí, tá? Então, dessa forma, é preciso deixar bem claro que entre esses dois entendimentos, enquanto a autoaprendizagem é a forma de aprender por si só, a aprendizagem autodirigida é o processo é o processo no que o aprendiz, né, com ou sem ajuda, ele vai tomar a iniciativa da sua formação a partir da análise e percepção das suas necessidades de aprendizagem. Eu acredito que dá para entender. Só dá uma revisadinha, volta um pouquinho o vídeo que você ouve umas 2, 3 vezes, você vai entender, porque é um assunto que não é normalmente muito falado sobre isso, né? Então tem um pouquinho de dificuldade, mas dá para entender, tá? Então o professor, nessa perspectiva aí, ele tem a função ali de partilhar o conhecimento, a fim de possibilitar que o aprendiz ele seja autônomo e possa fazer as suas próprias escolhas no que vai estar se referindo à questão da aprendizagem. Tá legal? Então, assim, a eutagogia, ela vai exigir do aprendiz um grande envolvimento no processo de aprendizagem em um alto grau de reflexão. Tá legal? Bom, pessoal, já que nós falamos aqui de pedagogia, né? Falamos um pouco sobre andragogia, aí depois nós falamos sobre eutagogia. Agora, vamos falar um pouquinho, vamos falar dos três aí, qual é a diferença que os três têm um entre o outro, que é para poder entender melhor. Depois a gente faz um fechamento ali, tá legal? Que é para compreender como um todo. Então vamos lá. Na pedagogia, a diferença que existe entre os três aí é andragogia, pedagogia e eutagogia. Na pedagogia, o professor, ele é o centro das ações, tá legal? Então, ali você decide, quer dizer, o professor, ele decide o que ele vai ensinar, ele vai decidir como ensinar, né? E ele que vai avaliar a aprendizagem. Então, as crianças, os adolescentes ali, eles vão aprender o que a sociedade quiser que eles aprendam, que eles saibam. Vai ser um currículo ali padronizado, né? A motivação para a aprendizagem ali, ela é fundamentalmente resultado de estímulos ali externos, bem externos aos alunos ali, né? Vai ser as notas vão vir de cima para baixo ali, classificações escolares, as apreciações vai ser todas dos professores, né? E o ensino ali vai ser didático, vai ser padronizado, e a experiência do aluno ela vai ter pouco valor, tá? A orientação da aprendizagem vai estar se realizando por assunto ou por matéria. Em relação à vontade de aprender, a finalidade é obter o êxito e progredir em termos escolares. Isso daí é a pedagogia. Tá legal? Quase nenhuma autonomia para o aluno. Na andragogia, a aprendizagem é totalmente centrada no aluno. Você vê que é totalmente diferente da pedagogia, né? Na independência e na autogestão da aprendizagem. As pessoas aqui, elas vão aprender o que elas precisam saber, né? Aprendizagem para aplicação na sua vida ali, no dia a dia, na vida diária. Então, os adultos, eles são sensíveis a estímulos externos, notas, etc.
mas são fatores de ordem interna que os vão estar motivando para a aprendizagem, né? Satisfação, a questão da autoestima, qualidade de vida, dentre outros. Daí é que vai estar incentivando e motivando o adulto. Aqui a experiência vai ser a fonte rica de aprendizagem, né? A discussão que você vai estar fazendo na solução dos problemas, que vai estar sendo feita ali em grupo, né? A aprendizagem vai ser baseada na solução desses problemas aí, exigindo ali amplo conhecimento para se chegar a uma solução, né? Então, os adultos, eles vão estar sempre dispostos a iniciar um processo de aprendizagem desde que eles compreendam a sua utilidade para estar enfrentando os problemas reais ali da vida deles, da vida profissional, da vida pessoal. O que não está errado, está super correto isso daí. Tem que se aprender o que se usa. Bom, nós que somos adultos, a gente pensa dessa forma, né? Bom, na eutagogia, o aluno ele vai ser o agente da sua formação, totalmente diferente ali, tá? Então, o professor ali vai ser um organizador, ele vai estar facilitando ali para a participação desse aluno. Então, ali vai existir ali razões alicerçadas na vontade do aluno e os seus objetivos e nas suas necessidades. Então, o aluno ele vai saber por que precisa aprender, tá? E ele vai estar buscando uma autonomia pessoal, uma autonomia profissional, por isso ele vai estar motivado a aprender de forma mais autônoma, mais independente. Aqui a organização das experiências cotidianas, ela vai estar envolvendo a ação, a reflexão da ação, a reflexão sobre a reflexão na ação. Então, com relação à orientação na aprendizagem, vai misturar a pedagogia com a andragogia, adaptados aos interesses e às necessidades individuais do aluno, tá? Então, dessa forma, os alunos mais disciplinados com o aprender vai estar se comprometendo com o estudo à distância na busca dos objetivos. Então, a gente vai estar observando que na evolução dos conceitos da pedagogia e da andragogia e da eutagogia, depois que a gente falou sobre a eutagogia, né, a diferença ali, a gente vai estar observando aqui, falando sobre as três agora, que a pedagogia, a andragogia e a eutagogia, a gente vai estar notando ali uma linha mestra desses três conceitos aí, que é a autonomia do aprendiz, tá? Na pedagogia, pelas características da própria criança, o aprendiz ele vai ser conduzido ali totalmente ao aprendizado. Já na andragogia, essa condução ela é mais livre, mas ainda assim com a orientação externa do professor, né? Talvez se possa dizer ali que é a autonomia relativa. Agora, na eutagogia, a gente vai ver que a condução da aprendizagem ela é feita pelo próprio aprendiz, com a ajuda do professor, né? A autonomia do aprendiz, nesse caso, vai ser total, tá? A pedagogia, ela vai ter ali como foco o aprendizado da criança. Já a andragogia e a eutagogia, ela tem a aprendizagem do adulto como seu ponto focal, tá? Então, os dois entendem o aluno adulto como uma pessoa com experiência e conhecimento prévios que precisam ser aproveitados ali na aprendizagem do novo conteúdo. O que difere a eutagogia é o papel que a tecnologia tem nesse processo aí, promovendo a aprendizagem autodirigida. Entendeu? Bom, eu acho que eu não sei se está sendo bem. É que a gente falando assim, se vocês estão conseguindo entender. Mas qualquer coisa, volta um pouquinho o tema, as dificuldades que vocês tiverem, faz os comentários aqui, a gente volta a falar sobre o assunto, a gente pode, depois a gente vai, nós vamos dividir esse vídeo aqui que nós estamos fazendo aqui em vários vídeos, né? E cortar ele em pedacinhos para ficar mais fácil para vocês entenderem, tá bom? Aqui a gente está fazendo o conteúdo completo. Então, às vezes, assim, completo, assim, fica um pouquinho mais difícil, mas não é impossível de se aprender, não. É só ter um pouquinho de disciplina, de paciência, perseverança, que você entende, que você vai conseguir aprender. Bom, independente dos termos que a gente utilizou aqui, os professores, que a gente sabe que querem os alunos ali, vão aprender de forma significativa, para que possa haver uma transformação da sua realidade para melhor, né, do aluno ali,
né? Então, assim, a gente vai perceber que a chave do conhecimento das características do adulto aqui, para que a gente possa utilizá-la ali em nosso favor, tá? A gente vai estar considerando, assim, as nossas aulas e confiar nas capacidades dos nossos alunos ali, ou dos seus alunos, tá legal? Então, em uma sala de graduação, muitas vezes você vai ter que ter ali, você vai ter pessoas ali de várias idades, bem distintas, tá? Normalmente vai ser jovens ali, recém-saídos ali do ensino médio, com idade, né, assim, antes dos 18 anos, até os 18 anos, ou bem menos, né? E pessoas que vai estar buscando aí a sua formação superior, um complemento da sua prática profissional e mudança da sua área de atuação. Então, o professor ele vai ter que ter o mesmo ambiente ali para aprender os mesmos conhecimentos, as habilidades ali das pessoas de diferentes, né, das mais variáveis experiências, das mais diferentes, pessoas com mais variadas ali experiências de vida bastante diferentes. Agora, uma característica bem marcante que é como a tecnologia vai estar presente aí na vida dos alunos, vai ter a tendência de que os mais jovens eles vão estar utilizando com mais naturalidade do que os alunos com mais idade. Tá legal a questão da tecnologia. Então, dessa forma, de acordo com você vai estar organizando aí o aprendizado dos seus alunos na área da sua na perspectiva da pedagogia, da andragogia, né? Como que você vai fazer, né, para estar organizando essa aprendizagem, tá? Na educação de jovens e adultos. Tá legal? Que nós vamos estar falando logo a seguir, futuramente, né, vamos estar trazendo uma discussão só sobre educação de jovens e adultos. Eu acho que vai ser um tema bastante interessante, eu gostaria que você participasse. Nós vamos parando por aqui, e a gente gostaria que você fizesse seu comentário a respeito do que você achou sobre esse tema aqui, e dê sua opinião, qual tipo de assunto que você gostaria que a gente trouxesse para você. Tá legal? E então, deixe seu comentário, aperte o botão de curtir. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal, compartilha, e eu agradeço por você ter nos acompanhado aqui. Forte abraço e até mais. Tchau.